Olá, olá, meus amigos! Estamos de volta para os nossos estudos sobre o novo Código de Processo Civil. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui quem fala é o professor Stanley Costa, professor de Direito Civil, Processo Civil, aqui da LAC Concursos. E hoje nós vamos dar sequência na nossa viagem, na nossa jornada sobre o novo CPC. Sequência com um tema deveras importante. Tema extremamente importante para você concurseiro, para você profissional do direito. Isso porque atos processuais, nosso tema de hoje, sempre foi um tema importante. Só que ele foi sensivelmente modificado pelo novo Código de Processo Civil. E as bancas, tenho dito, gostam muito daquilo que é novo. Então você tem que estar por dentro das inovações, portanto não perca a aula de hoje. Acompanhe a nossa aula, abra o seu caderno, abra o seu CPC já para fazer as suas marcações, as suas anotações, porque hoje nós vamos falar sobre atos processuais. Uma aula um tanto quanto extensa, nós vamos dividir em diversas partes. Nós vamos falar sobre conceitos dos atos processuais, atos das partes, pronunciamento do juiz, atos do escrivão, vamos falar sobre forma, tempo, lugar dos atos processuais, negócio jurídico processual, vamos falar sobre prazo, sobre calendário, ou seja, tema extremamente importante, não perca de vista, bastante atenção, já deixa aí o seu vade-mecum aberto, o seu caderno, sua caneta preparada, porque a nossa aula começa nesse exato momento. Atos processuais. E nós vamos começar pelo começo. O que são atos processuais? Qual é o conceito de ato processual? O que eu quero que você compreenda nesse primeiro momento é que ato processual é uma espécie do gênero ato jurídico. Ato jurídico, que é uma matéria lá do direito civil material. Veja bem, lá no direito civil material, nós temos um tema importantíssimo chamado fato jurídico. Encontra-se na parte geral do Código Civil. E no estudo do fato jurídico, falamos sobre os atos jurídicos. Pois bem, os atos processuais são espécies deste gênero, ato jurídico. Por isso que eu acho importantíssimo e faço questão de investir um pouquinho do nosso tempo, para falarmos sobre essa disciplina do direito material. Acho importante que façamos aqui um bom fundamento bem abalizado para o conhecimento que construiremos ao longo dessas aulas. E o fundamento, a base desse nosso estudo está lá no direito civil. Portanto, permita-me investir um pouquinho do nosso tema, do nosso tempo, para falar sobre direito civil material. Fato jurídico, parte geral do Código Civil. Antes de compreendermos o que é fato, ou melhor, ato processual, importa-nos conhecer sobre o fato jurídico. O que é fato jurídico para o direito civil? O que é um fato jurídico para o direito civil? A doutrina civilista nos apresentará como conceito, quase de forma unânime, que fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito. Fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito. E eu costumo dizer que esse é o típico conceito, falo para os meus alunos lá na faculdade, esse é o típico conceito que não explica muita coisa. Cá para nós, fato jurídico, todo acontecimento relevante para o direito. Isso é uma norma de uma obviedade, porque
Em verdade, o doutrinador nada mais fez do que traduzir as duas palavras que compõem a expressão. Fato é acontecimento, jurídico me remete para direito. Fato jurídico, todo acontecimento relevante para o direito. Não está explicando muita coisa. O que eu preciso saber, meus caros, é o que faz de um acontecimento relevante para o direito. O que faz com que um acontecimento não seja apenas um fato social, mas relevante para o direito e, portanto, fato jurídico. É relevante para o direito o acontecimento que cria, modifica, transfere ou transmite, como preferir, ou extingue direitos. É relevante para o direito todo ato que cria, modifica, transfere ou extingue direitos. Alguns vão incluir aqui também conserva, sem problema nenhum. Sem problema nenhum. O que eu preciso entender é, fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito. Por quê? Porque ele cria, modifica, transfere, extingue direitos. Se nada disso acontecer, então esse fato não é jurídico. Trata-se de fato meramente social. Agora, o fato chamado jurídico se classifica em várias espécies. E a primeira classificação é de que o fato jurídico pode ser um fato natural, ou um fato humano. A depender se decorre diretamente da vontade humana ou não. Esse é o ponto diferenciador entre os dois. Fato jurídico natural é aquele que não decorre imediatamente da vontade humana. Fato humano, contrário senso, que decorre imediatamente da vontade humana. Agora, eles têm alguns codinomes. O fato natural é também chamado de fato jurídico em sentido estrito. Também chamado de fato jurídico em sentido estrito. E esse fato humano aqui, também conhecido como ato jurídico. Ato jurídico. Então, fato jurídico em sentido amplo, divide-se em fato natural, também chamado de fato jurídico em sentido estrito, fato humano, também chamado de ato jurídico. O fato natural, apenas para completar, será ordinário ou extraordinário. Ou extraordinário. E o fato humano será lícito ou ilícito. Apenas não cometam a atecnia de dizer ato jurídico ilícito. Não, se ele é jurídico, ele não pode ser ilícito. Se ele é ilícito, não pode ser jurídico. Correto dizer ato jurídico lícito. Agora aqui embaixo, ato ilícito. E esse ilícito será civil ou penal. Enquanto que o ato jurídico lícito se divide ainda em ato meramente lícito e negócio jurídico.
negócio jurídico. Aqui a famosa classificação, o famoso gráfico dos fatos jurídicos. Alguns ainda vão passar bem aqui no meio o chamado ato-fato jurídico. Só que para nossa reflexão hoje, basta aqui. Fato jurídico é todo acontecimento relevante para o direito, porque cria, modifica, transfere, extingue direitos. Pode ser natural ou humano. Se humano, chamado de ato jurídico. Lícito, meramente lícito ou negócio jurídico. Tá? A diferença entre esses dois aqui é que no ato meramente lícito temos manifestação de vontade, mas não deliberação de efeitos. Aqui manifesta-se vontade, mas não delibera efeitos. Por isso que se afirma que o ato meramente lícito produz efeito ex lege. Ex lege. Os efeitos estão todos consignados, estão todos previstos na lei. Manifesta ou não vontade. Se manifestar, os efeitos estão previstos na lei. Por exemplo, o reconhecimento voluntário de paternidade. O indivíduo reconhece o filho que nasceu de uma ex-namorada como dele. Ele não pode reconhecer e optar por pagar a pensão só quando ele completar 5 anos. Reconhece ou não. Se reconhecer, os efeitos decorrem da lei. Ato meramente lícito. É lógico que se ele não reconhecer, provavelmente uma ação de reconhecimento judicial de paternidade será proposta. Mas aqui nós estamos no contexto dos atos de vontade. Já o negócio jurídico, tá? Eu fiz questão de chegar até aqui, porque em alguns blocos falaremos sobre o negócio jurídico processual. Negócio jurídico processual. Negócio jurídico é o ato jurídico em que as partes manifestam a vontade e escolhem os efeitos. Os efeitos são, pois, ex voluntate. Ex voluntate. Aqui eu tenho autonomia privada. Manifesta a vontade e escolhe efeitos. Manifesto vontade e escolhe efeitos. Só que a nossa aula é sobre ato processual. Ato processual. Eu fiz toda essa análise do direito material para que consigamos identificar melhor o significado de um ato processual. Veja, um dos primeiros apontamentos que fiz é que o ato processual ele é uma espécie de ato jurídico. O ato processual é uma espécie do gênero ato jurídico. E você sabe que o ato jurídico é o fato jurídico que decorre da vontade humana. E fato jurídico, acontecimento relevante para o direito, porque cria, modifica, transfere, extingue direitos. Então é necessário que se crie, modifique, transmita, extinga direitos, ou culmine na extinção de algum direito. Aqui não é diferente. Considerando que o ato processual, ele é uma espécie do gênero ato jurídico, o que nós temos é que o ato processual é o comportamento humano. Lembra que o ato jurídico decorre da vontade humana, que tem por objetivo instaurar, ou seja, criar, desenvolver, modificar ou extinguir uma relação jurídica processual. Relação jurídica processual. Viram só por que eu fui lá no direito civil? Porque os conceitos se assemelham bastante. Só que aqui nós estamos no contexto de uma relação jurídica processual. Assim como no direito material, o ato jurídico é um comportamento humano. É um acontecimento que decorre diretamente da vontade humana. Por isso afirmamos que o ato processual é o comportamento, o acontecimento que decorre da vontade humana, só que para ser jurídico, precisa instaurar, desenvolver, modificar ou extinguir uma relação jurídica
processual. Uma relação jurídica processual. Isso é o ato jurídico. Por isso que faço questão de colacionar para nós dois conceitos doutrinários. Sei que você concurseiro, às vezes, se pergunta, o professor está falando de doutrina. Qual a relevância de doutrina para a nossa aula aqui agora? Muita, muita. Se você estabelecer uma boa base, o conhecimento decorrente vem naturalmente. Então, olha que show, que precisão, né? A doutrina do Eupídio Donizete. Ato processual é toda ação humana. Toda ação humana que produz efeito jurídico em relação ao processo. E por esse efeito jurídico aqui, entenda, criação, modificação, transmissão ou extinção de direito ou de uma relação jurídica. Muito bom o conceito dele, mas também gosto muito, né, de uma advertência que o bom doutrinador contemporâneo Marcos Vinícius Rios Gonçalves nos apresenta no seu manual de processo civil, né? Aquele da coleção Esquematizados do Pedro Lenza. Processo civil, quem escreve é o Carlos, ou melhor dizendo, quem escreve é o Marcos Vinícius Rios Gonçalves. E nesse esquematizado de processo civil, o Marcos Vinícius Rios Gonçalves faz uma advertência interessantíssima que eu gostaria muito de compartilhar com os senhores. Ele diz o seguinte: nós não podemos confundir o ato processual com o fato processual. Lembra lá do gráfico? Fato jurídico. Todo acontecimento relevante para o direito, que cria, modifica, transmite ou extingue direitos. Fato jurídico. Se divide em fato natural, também chamado de fato jurídico em sentido estrito, e fato humano, também chamado de ato jurídico. O Marcos Vinícius Rios Gonçalves nos faz uma advertência para que não misturemos, não façamos confusão entre as expressões ato processual e fato processual. Porque o ato processual é aquele decorrente diretamente da vontade humana. Ele diz, são atos processuais os atos humanos realizados no processo. Já os fatos processuais são aqueles acontecimentos naturais. Lembra que fato jurídico em sentido estrito é fato natural? Pois bem, fato humano é ato. Ato processual é o ato humano dentro do processo. Enquanto que o fato processual é um acontecimento natural que traz alguma repercussão, que traz alguma implicação para a relação processual. Veja lá, fatos processuais que são acontecimentos naturais que podem ter grande relevância ou repercussão no processo, mas que não dependem de conduta humana. Por exemplo, a morte de uma das partes. A morte de uma das partes que pode causar a sucessão processual. Pode causar a sucessão processual. Beleza? Além da morte, imagina lá um acontecimento extraordinário, uma catástrofe, né, que faça com que o fórum pegue fogo e os autos se percam. Fato processual. Não decorreu necessariamente da vontade humana. Posto esse conceito, né, apresentadas essas notas introdutórias, vamos então à análise do que o Código de Processo Civil nos fala sobre atos processuais. Começando por uma classificação. Já os advirto que o estudo dos atos processuais se inicia no artigo 188, que a gente vai falar no próximo bloco. Eu, por uma questão didática,
prefiro começar aqui no artigo 200 com a classificação dos atos. Com a classificação dos atos. Nós temos, no contexto processual, atos das partes, atos do juiz e atos do escrivão ou secretário. Veja bem, atos das partes, pronunciamento ou atos do juiz, nós já vamos fazer essa diferença, e atos do escrivão ou chefe. Atos do escrivão ou chefe de secretaria. Nós vamos observar aqui nesse primeiro bloco qual a diferença, né, e quais os atos processuais realizados por cada um desses sujeitos. Em aulas passadas falamos sobre os sujeitos do processo. Identificamos sujeitos parciais e sujeitos imparciais. Agora, esses sujeitos, eles realizam atos na relação processual. Quais são esses atos? Quais as consequências desses atos? Quais as características desses atos? A começar pelos atos das partes. Então, classificação dos atos processuais. Já vimos o conceito. Classificação dos atos processuais, a começar pelos atos das partes. Artigo 200 do novo Código de Processo Civil. Observe só o que o legislador nos fala. Os atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção dos direitos processuais. Se lembra? Fato jurídico ele cria, modifica, transmite, extingue direitos. O ato jurídico é o fato humano. Então veja, atos das partes, consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade, produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais. E o parágrafo único complementa: a desistência da ação só produzirá efeitos após homologada judicialmente. Após a homologação judicial. Esse artigo é riquíssimo de informação. Riquíssimo de informações. Vamos lá identificar algumas. Primeiro, o legislador nos diz que os atos das partes podem ser declarações unilaterais ou bilaterais. Em verdade, na maioria das vezes, os atos das partes serão declarações unilaterais. O que significa isso? Declarações que não dependem da manifestação de vontade da parte contrária. Declarações de apenas uma das partes, declarações unilaterais. A maioria dos atos processuais são declarações unilaterais. Petição inicial, contestação, réplica, requerimento de provas. Alguns exemplos que nós temos, dos vários, que são atos processuais unilaterais das partes. Agora, existem também atos processuais que são declarações bilaterais de vontade. Ou seja, declarações de ambas as partes, autor e réu. E nós temos também alguns atos jurídicos processuais bilaterais. Posso destacar o negócio jurídico processual. Nós vamos falar sobre ele nas nossas aulas. Daqui provavelmente 2 ou 3 blocos, nós vamos falar sobre o negócio jurídico processual, que é uma manifestação, uma declaração bilateral de vontade, ou seja, uma declaração de comum acordo das duas partes processuais, dos dois polos de sujeitos processuais, autor e réu. Outro exemplo de declaração bilateral de vontade. Temos a transação, o acordo. Um acordo de vontade que, inclusive, colocará fim ao processo com resolução meritória. Declaração bilateral de vontade.
ato processual das partes. Então, os atos processuais, eles podem ser unilaterais ou bilaterais. Agora, tem uma característica que diria até mais importante. E uma informação até mais importante nesse texto do artigo 200. Que quando ele diz que os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção dos direitos processuais. Dessa informação, nós extraímos a regra de que os atos processuais produzem efeitos imediatos. Os atos processuais, eles produzem efeitos imediatos. O que significa isso, professor? Significa que eles não dependem de homologação judicial. Como regra, os atos processuais das partes produzem efeito imediatamente. Ou seja, não dependem de homologação judicial. Agora, esta é a regra. Existem exceções? Existem. E o próprio legislador, no parágrafo único do artigo 200, nos traz uma exceção. Afirmando a desistência da ação só produzirá efeitos após homologação judicial. Então, um exemplo que o legislador nos confere aqui... Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? E aí, gostou da aula do professor? Quer continuar assistindo essa videoaula? Aliás, você quer fazer um curso completaço, super competitivo para o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo 2017-2018, edital destinado aí para o escrevente judiciário para as comarcas do interior. Convido você a acessar laconcurso.com.br. Lá nós temos esse curso competitivo, atualizado, focado, com personal coach, com esse professor que você acabou de assistir, por apenas 10 parcelas de R$ 25. É isso mesmo, o melhor custo-benefício da internet. Este curso nosso tem um grande diferencial, que é a metodologia. Você pode se matricular sem medo de ser feliz, que você vai gostar do curso. E um detalhe, vai ter aquela satisfação no final do curso de ter aprendido, de ter valido a pena. Isso vale a pena. Ok? Já esquecendo. Se você quer aí o material de apoio do professor, o PDF dessa aula, clica aqui embaixo, faz o download do material, basta você fazer aí um pequeno cadastro no site, você vai fazer o download gratuitamente, tá certo? E aproveita, vai lá, dá um likezinho de positivo, deixe seu comentário no nosso canal do YouTube. Espero vocês aqui no Lá Concurso. Forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau.